Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Como eu estava falando contigo, o Ayurveda entende que a fisiologia humana ela precisa de regularidade nos pulsos fisiológicos. A gente chama isso de Vegas ou Vegas, dependendo com quem que você for falar. Às vezes o som do V no início tem um som de V, às vezes o som de V no início tem um som de U. Por exemplo, tem gente que fala Vata, tem gente que fala Wata. Mas, passado esses pequenos detalhes, o que importa é que a gente tem, de acordo com a Ayurveda, uns 13 pulsos fisiológicos que você não deve reprimir. Vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô, vontade de ejacular, vontade de dormir, vontade de comer, vontade de bocejar, vontade de chorar, vontade de se eu for lembrando, piscar, respirar fundo depois da atividade física. Tem outros, não importa muito agora quais são todos Mas eles. é uma questão de autoexpressão, né? É uma questão do que o bebê faz. Ok? Se você tem alguma dúvida qual é, olha um bebê. O bebê faz todas elas. Ok? E na perspectiva do Ayurveda, sempre que você suprime uma delas, você afeta o teu sistema nervoso. São formas do teu sistema descomprimir. Então, por exemplo, na nossa educação, você está num lugar, numa reunião, e você sente vontade de bocejar. E você escuta a tua mãe dizendo que aquilo dali é uma má educação, e você... Guarda. Isso. Espirrar é uma outra delas. Todas essas coisas meio escatológicas. Tá? Então, sempre que a gente suprime uma dessas, o nosso sistema de autorregulagem mandou uma mensagem, a Sotagaras é uma outra, vem aparecendo assim, e o teu corpo, a rotar, eu acho que eu não tinha falado também. Essas coisas que o bebê faz, tá? Agora eu já devo ter chegado perto de umas 12 ou 13. Todas essas coisas, elas são movimentos assim. Se o teu corpo manda aquele estímulo e você não atende, ele meio que fala, por que eu estou mandando esse estímulo daqui? Melhor não mandar. Estou gastando energia à toa. Então, por exemplo, ir no banheiro evacuar. Todo dia o corpo manda esse estímulo. Mas se você falar, mas esse não é o horário, mas eu estou atrasado, mas não sei o que, mas esse banheiro é sujo, mas não sei o que e tal, o teu corpo ele para, ao longo do tempo, de falar, você precisa evacuar. Você, em um certo sentido, treina o teu corpo a não fazer aquilo. Mas isso é doentio, porque no meio do processo você suprimiu essas vontades e isso destruiu algum dos sistemas fisiológicos que o Ayurveda descreve, que são aí uns 16. Ok? Então a ideia do Ayurveda é que assim, uma das principais coisas que a gente precisa fazer para ser saudável é manter pulsos fisiológicos. O que isso significa? Teu coração bate num determinado pulso, não é? Se ele de repente começa a fazer samba com essa pulsação, você sente um monte de problema, não sente? Todos os teus outros pulsos são da mesma forma. Se você fica sem querer dormir, assim, você fica lutando contra o teu sono, não sei o que e tal, depois de um tempo, os ciclos fisiológicos onde o teu corpo faz aqueles processos naturalmente, meio que perdem a efetividade delas, certo? É como se você chegar todo dia no ponto X da manhã e o ônibus passar X da manhã, aquilo na tua vida funciona que é uma beleza, certo? Agora, se todo dia você chega às X da manhã e o ônibus passa em qualquer Y, ou se você chega em qualquer Y e ele sempre passa no X, esse funcionamento da tua vida se perde. Por isso que no Ayurveda a gente procura educar o corpo a seguir um determinado pulso. E para o Ayurveda esses pulsos têm um horário mais adequado. De manhã é o horário no início do dia de você evacuar, no início do dia é o horário mais de você fazer mais xixi, lá por volta de meio-dia é o horário de você sentir mais fome, lá por volta de 8 da noite é o horário de você sentir mais sono, etc. Ok? Então, se a gente não atende esses pulsos, a gente perturba a nossa fisiologia. E perturbando a nossa fisiologia, a gente começa a ficar doente. Certo? Pode parecer, num certo sentido, uma coisa de pouca importância, porque a nossa sociedade diz, não, você não pode arrotar, porque isso é feio. Não, você não pode bocejar, porque isso é feio.
Ah, mas eu tava com a reunião com a minha diretora da escola. Ai, uma vontade de espreguiçar. Ai. E pronto, você não pode fazer isso. Tua musculatura toda das costas que tá gritando pro espaço. Você fala, não, fica aí doendo. Quero que você não tenha o espaço que você precisa. Eu vou ficar aqui me segurando, ok? Então a ideia do Ayurveda é que não basta que a gente regule isso por uma melatonina, isso ou aquilo outro. Se a gente não olha para o nosso corpo e fala, uma pessoa de constituição mais cava precisa respeitar o horário do xixi. Uma pessoa de constituição mais pita precisa respeitar o horário do almoço. Uma pessoa de constituição mais vata precisa respeitar o horário do sono e o horário da evacuação. Ferrou! A vida da pessoa vai ser uma tragédia. Por isso que o Ayurveda é uma medicina natural. Por isso que o Ayurveda é uma medicina integral. Porque ele quer ajudar o funcionamento natural do teu corpo. E não porque a gente quer corrigir isso. Ah, mas que diferença faz eu evacuar 8 da noite ou 6 da manhã? Para o Ayurveda toda. Que diferença faz eu urinar 7 da manhã ou 4 da tarde? Para o Ayurveda todo. Porque a gente entende que o corpo ele passa por 3 momentos distintos ao longo do dia. Um que ele está mais úmido, outro que ele está mais quente e outro que ele está mais seco. Então, no momento que ele está mais úmido, ele precisa jogar a umidade para fora. Em termos, é do sol nascente até o sol quente. Depois do sol quente início até o sol quente final, você tem uma tendência a estar com o teu corpo mais ácido e mais quente. E você precisa usar esse calor para direcionar ele para o metabolismo de comida. Por isso que o Ayurveda diz que a nossa principal refeição deve ser na hora do almoço. Depois disso, do sol quente, final do sol quente, até o período do sol poente, é o horário que o sistema está mais gasoso, está mais seco. Então é a hora que você provavelmente vai ter mais flatulência, vai ter mais necessidade de bocejar ou qualquer coisa assim. Eventualmente até descansar um pouco. Se isso é minimamente respeitado, a tua saúde entra no trilho meio que por natureza. Se isso é desrespeitado, você pode ficar tomando a quantidade de Rivotril que quiser, que a tua mente vai estar hiperagitada. Qualquer coisa que seja, entende? Não é só assim, você está com problema de excesso de irritabilidade, você está com problema de inchaço nas pernas, você está com problema de gases, você está com problema disso, você está com problema daquilo, etc. e tal. Se o Ayurveda não atua na causa e fica só cuidando dos sintomas, que é mais ou menos o que a nossa medicina está muito acostumada a fazer, a gente gasta fortunas em remédios. E os efeitos eles não são consistentes no longo prazo. Por quê? Porque na perspectiva do Ayurveda, o que esses nossos remédios alopáticos fazem é pegar o nosso corpo, que está meio que assim, não tô legal, tô com meu nível de prana baixo. Pá! Vai trabalhar, vagabundo. Aí ele responde, dá uma primeira estribuchada. Mas depois de um tempo, ele morre, em um certo sentido. O que, na perspectiva do Ayurveda, os nossos medicamentos, via de regra, fazem é ter uma ação muito agressiva em relação à nossa fisiologia. Porque eles são sintéticos e porque eles são isolados. Tudo que a nossa medicina elogia, eu descobri o princípio ativo disso, e é isso que vai fazer o sistema X funcionar. Gera uma intoxicação, não é? Gera uma intoxicação, porque o nosso fígado, quem é o primeiro que olha esse cara, fala: quem é você, alienígena? Eu, ao longo da minha evolução, não reconheci você. Não sei me relacionar contigo energeticamente, que a gente, na Ayurveda, chama de prana. É claro que ele dá algum jeito de metabolizar aquilo, mas é um metabolismo que, ao longo do tempo, vai perdendo o que a gente chama de inteligência fisiológica. Inteligência celular, esses termos mais esotéricos ou místicos, eles, para o Ayurveda, são regulados por prana. E prana regula o quê? Esses pulsos, esses vegas, certo? Então, na perspectiva do Ayurveda, sempre que você suprime um vega, você agrava a vata. O que isso significa? Aquilo que coordena, que governa o teu sistema nervoso, fica decepcionado com a tua postura diante da vida. E começa a não querer mais trabalhar para você. E, como consequência, toda a sua fisiologia para de funcionar adequadamente, certo? Então, na perspectiva do Ayurveda,
O nosso corpo fisiológico é regido por uma bolha de bioeletricidade, que a gente chama de vata. Ele é uma expressão do que a gente chama de prana. E a ideia é a seguinte, não adianta você pegar um fígado com uma pessoa morta e botar ela para analisar quais são as reações disso no laboratório, ou fazer aquilo isolado do sistema, porque essa bioeletricidade que o Ayurveda chama de vata, que é o que a nossa medicina, a princípio, olha, como é que por que isso funciona para um fígado e para o outro não funciona? Mas, teoricamente, os fígados não são iguais? Para o Ayurveda, não. Para o Ayurveda, cada fígado é muito específico e a forma como esse vata governa ali está muito de acordo com um zilhão de fatores do estilo de vida daquela pessoa, da constituição, do padrão fisiológico daquela pessoa. Eu não vou entrar nos aspectos mais místicos da coisa, qualquer coisa assim. Deixar de uma forma bem clara, o Ayurveda vê que cada fisiologia é extremamente única e que não adianta você aprender como é que, no geral, o fígado faz o processo de digestão, porque o teu pode ser substancialmente diferente do outro em uma vírgula. E aquela vírgula muda todo o entendimento daquele texto. Já viu essa questão? Assim, de que às vezes você muda uma vírgula, você muda o sentido da frase violentamente, certo? Então, a gente quer fazer com que o teu sistema nervoso fique menos decepcionado com a tua vida, certo? Então, a gente quer dar uma importância prioritária aos pulsos naturais da tua fisiologia e fazer com que eles funcionem, que a sua vida, no médio prazo, funcione a partir deles, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você chegar no ponto na hora certa e o ônibus passar na hora certa, você chegar no seu trabalho na hora certa, do que você ficar toda hora correndo atrás do ônibus ou tipo chegando cedo demais, esperando o ônibus demorando muito tempo para chegar. Existem duas coisas, que é o teu funcionamento fisiológico e a regência do teu funcionamento fisiológico. A gente tem que cooperar com essa regência. E essa regência é um pulso bioelétrico, da mesma forma como a gente entende o coração, certo? Se a gente fica tomando um monte de coisa que afeta o nosso centro que governa a pulsação do coração, depois de um tempo você fica tomando um monte de remédio, mas aquilo dali perdeu aquela inteligência fundamental que era muito mais barata e simples de funcionar. Então, em vez da gente investir fortunas em ficar usando remédios fitoterápicos ou qualquer coisa que seja, isso também é válido. Mas a gente coloca isso para ajudar o nosso corpo a voltar ao pulso natural. E não para determinar que o corpo tem que funcionar de uma maneira independente do como naturalmente ele funciona. Então, para o Ayurveda, mas tem gente que tem que trabalhar de noite, etc e tal, tem gente que um monte de coisa, etc e tal. Para o Ayurveda, a resposta é simples, essa pessoa não vai ter um nível de saúde ótimo. Não quer dizer que ela seja necessariamente doente, mas não existe no Ayurveda essa ideia de eu sou uma pessoa noturna, minha fisiologia funciona melhor noturnamente. Não existe uma reprogramação. Não existe, a reprogramação existe, mas não existe saúde ótima nesse sentido. Porque o Ayurveda tem vários critérios para estabelecer o que é essa saúde ótima. A pessoa pode ser saudável, mas o máximo de vitalidade dela está junto do pulso solar. Nossa fisiologia, ao longo de N milhares de anos, foi se adaptando. A ideia tem sol, secreta mais determinado tipo de enzima. Não tem sol, secreta determinado tipo de hormônio. Faz parte desse pulso rítmico que o nosso corpo, a nossa fisiologia tem por um histórico de evolução biológica, certo? Então, na medida que for mais importante na nossa vida reforçar esse ciclo biológico e conviver bem com ele, menos a gente precisa ficar gastando fortunas ou tendo resultados não sustentáveis no longo prazo. Porque a gente estava forçando uma coisa, aquilo estava roubando vitalidade da gente estocada, que é um conceito que a Ayurveda tem de Rudhyas, e depois de um tempo aquele remédio não funciona mais. Muitas vezes o que a nossa medicina faz é roubar prana estocado no nosso sistema, e depois que esse prana foi roubado, você não tem mais a mesma resposta daquele medicamento. Se aquele medicamento funcionava, por que ele não está funcionando agora? Porque nunca foi ele que fez, na perspectiva da Ayurveda. Sempre foi o nosso corpo. Depois que você gastou aquela gordura inicial, aquela reserva de força, aquilo para de funcionar. Entendeu? Sim? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!